Amado irmão, amada irmã, boa noite. Quero mais uma vez, no dia de terça-feira, pedir licença para entrar na sua casa, para que juntos possamos meditar sobre as 10 palavras que Deus, como um Pai de amor, dirige a cada um de nós. Os mandamentos não são uma imposição de Deus, mas sim 10 palavras carinhosas, amorosas, cuidadosas, que Deus dirige a nós para que de fato possamos permanecer na vida e chegarmos à eternidade. Muito importante a nossa catequese, para que a palavra de Deus possa estar no seu coração, e também é necessário o catecismo da Igreja Católica, que nós temos como a referência, o entendimento de tudo aquilo que o Senhor, está nos pedindo, está nos falando. Hoje nós vamos nessa terceira palavra hoje, que nós temos popularmente como guardar domingos e dias de guarda, dias santos. Vamos pegar na Bíblia, lembrando que a gente sempre está fazendo aquele paralelo que lá nas primeiras catequeses eu mostrei para vocês. São 2 textos bíblicos que vão nos falando sobre os mandamentos. Um está em Êxodo, capítulo 20, o outro está em Deuteronômio, capítulo 5. Então vamos pegar primeiro Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Êxodo 20, de 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe durante 6 dias e faça então todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, seu Deus. Neste dia, não faça nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o migrante que vive em suas cidades. Porque foi em 6 dias que Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia ele descansou. Assim, Javé abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é o texto que nós temos em Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11. Vamos então agora buscar a mesma referência no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 5. Versículo de 12 a 15. Deuteronômio 5, 12 a 15. Deuteronômio 5, 12 a 15. Podemos ler? Não guarde o dia de sábado, santifica-o como mandou Javé, o seu Deus. Durante 6 dias você vai trabalhar, vai fazer todas as suas tarefas. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé, o seu Deus. Não faça trabalho nenhum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem qualquer um dos animais, nem o migrante que vive dentro das portas de tuas cidades. Desse modo, seu escravo e sua escrava poderão repousar como você. Lembre-se que você também foi escravo na terra do Egito, e Javé, o seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço estendido. É por isso que Javé, seu Deus, mandou que você guardasse o dia de sábado. Olha, então, esses 2 textos
que vão nos remeter à terceira palavra, o terceiro mandamento. Guardar o dia do sábado, o sétimo dia. Nós precisamos então relembrar, e isso aqui a gente tem que ter como horizonte, a gente não pode perder isso de vista, quando nós entendemos os mandamentos como a palavra, uma palavra que Deus nos dirige, o decálogo. Não como mandamento no sentido de uma ordem, mas de uma palavra amorosa de Deus para nos conduzir. Uma palavra amorosa de Deus para que nós possamos ter um caminho a seguir, e um caminho que nós seremos preservados do mal. Esse é o grande sinal, a grande manifestação da bondade, da ternura de Deus. Precisamos entender que aquilo que nós hoje chamamos de mandamento, e de fato são as 10 palavras de Deus, Ele está abrindo para nós uma dimensão de relacionamento. Quando alguém manda fazer alguma coisa, não existe relação, existe ordem, existe servidão. Agora, quando alguém nos dirige uma palavra, essa palavra está aberta ao diálogo, ao falar e ao ouvir. Então eu gostaria que você nos ajudasse, que você se desse essa oportunidade de mudar a mentalidade, fazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade, onde nós vamos entender que Deus não está mandando eu fazer as coisas. Deus está dirigindo a mim uma palavra para que de fato a nossa relação dele, o meu Deus, e a minha, povo de Deus, possa ser uma relação de amor, uma manifestação de amor. Deus, ele não impõe, ele cuida. Por isso nós não podemos deixar, querido irmão, querida irmã, que o tentador, o mesmo que enganou nossos pais no paraíso, o diabo, Satanás, ele coloque para nós um peso, dizendo para nós que Deus não é um pai, mas que Deus nos quer e nos manter cativos. Que Deus não nos quer libertados, mas quer que nós estejamos sobre o seu cativeiro, sobre o seu domínio. Isso é mentira. Um pai não mantém cativo o seu filho, muito pelo contrário. Um pai faz com que o filho possa crescer a ponto dele ser tão maduro que ele se torne responsável pelos seus atos. E é isso que Deus nos propõe. Que nós de fato sejamos responsáveis pelos nossos atos, responsáveis pelas nossas escolhas, responsáveis pela vida que Ele nos deu e que nós precisamos devolvê-lo. Melhor dizendo, devolvê-la. Devolver a vida a Ele. Caso contrário, o que nós vamos receber como salário? Se a gente escolher o pecado? A morte. Então, Ele me dá a vida e eu vou devolver para Ele a morte? Não. O tentador quer sempre nos enganar nessa grande dimensão, a dimensão da graça, quer nos fazer sempre achar que nós somos, Deus está nos cerceando a liberdade, a felicidade. Não podemos caminhar por este caminho. Este é o caminho da verdade. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai para filho. Não somos escravos. E é nessa dinâmica que nós vamos então entender a terceira palavra, ou o terceiro mandamento. Essa terceira palavra, guardar, no original, sábado. O que Deus quer que nós entendamos disso? Tem 2 movimentos, 2 realidades muito bonitas e profundas neste guardar o sábado, guardar o 7º dia. Quais são esses 2 movimentos? Primeiro, que nós possamos fazer memória da criação,
Lembrar que o mundo, as coisas criadas, não me pertencem, não é minha. Por isso eu preciso cuidar da natureza, eu preciso cuidar da obra da criação, eu preciso cuidar das coisas. É a memória dessa criação, por quê? Diz o texto bíblico que durante 6 dias Deus trabalhou. E nesses 3 dias, o que Deus fez? Criou todas as coisas. Por um ato deliberado da sua vontade, do seu amor, Deus criou essas realidades que nós conhecemos. E é verdade. E criou outras realidades que nós ainda não conhecemos. Que nós desconhecemos, mas estão aí. Não é verdade? Essas realidades. Olha, não sei mensurar porque eu não sou bom na astronomia, mas até, por exemplo, umas centenas de anos, nós não sabíamos que existiam outros mundos. Não é verdade? Não sabíamos de Júpiter, de Mercúrio, de Urano. Agora, nesses dias está aparecendo, né, outros mundos, outras estrelas, outras realidades. Quer dizer, nós estamos tomando conhecimento de coisas que já foram criadas. Quantas coisas foram criadas que eu não conheço, mas existem. E aí quando eu vou viajar, quando eu vou para um lugar, que eu começo a tomar conhecimento, mas já está criado. Então tem coisas que nós conhecemos e tem coisas que nós desconhecemos, mas já estão criadas por um ato deliberado da vontade de Deus. Então o primeiro movimento deste de guardar o sábado, o 7º dia, é nós fazermos santificação desse dia na memória de que Deus fez tudo para nós. Tudo isso que está aqui não é pertença minha. Pertence a Deus, é de Deus. Eu sou apenas um cuidador, um zelador. Quando Deus deu aquela ordem ao homem para que ele domine sobre essas realidades, sobre as coisas criadas, porque a terra ia produzir fruto, os animais iam se produzir e nós poderíamos dele nos alimentar, enfim, todas essas realidades, nós precisamos fazê-lo comedidos, com um coração cheio de gratidão, porque é Deus que nos dá essa graça. Por isso, a santificação do 7º dia, ou do sábado, é nós reconhecermos que todas essas coisas criadas, mesmo que elas foram transformadas pelo homem. Olha para você ver. O homem consegue tirar aqui das nossas Minas Gerais o minério de ferro. E com o ferro, quantas coisas a gente faz? Faz carro, faz navio, faz avião. Né? Deus faz a nós foi dada a graça de transformar as coisas criadas pelo labor, pelo trabalho de nossas mãos. Nós transformamos essas realidades em coisas que vão trazer benefícios para nós. Na medicina, no lazer, em todas essas realidades. Por isso, o descanso do 7º dia, ou do sábado, o dia do Senhor, é fazer memória que Deus trabalhou para nos oferecer isso tudo. E que justamente no 7º dia Ele descansou. É como se a gente pudesse tirar assim, Ele deu um respiro. Ele tomou um fôlego novo. Quando a gente está cansado, a gente não suspira, a gente não toma um fôlego novo, parece que para renovar nossas forças. Então também nós paramos para fazer parte desta criação e tomar consciência que nós não somos donos dessa criação. Deus nos deu a criação, as coisas criadas, para que nós possamos transformá-la para o nosso bem-estar. Não para o nosso lucro, não para a destruição da natureza, mas usá-la com
equidade, com justiça, com responsabilidade. E o segundo movimento que nós encontramos neste mandamento é fazer a memória da nossa libertação da escravidão. É lembrar, neste dia consagrado ao Senhor, que Ele nos libertou da escravidão. Ele é o Deus que ouviu a nossa súplica, que escutou o nosso clamor e que desceu, e que nos libertou, e que nos fez subir para a terra prometida. A santificação do sétimo dia, do dia do sábado, depois, mais para frente, nós vamos entender a questão do domingo. Tá? Vamos devagar. A questão, então, da santificação do sábado é justamente essa. É a santificação no reconhecimento que Deus criou todas as coisas e que Deus nos libertou e nos fez sair da escravidão. Olha que coisa bonita o guardar o dia do Senhor. O sétimo dia, o dia do descanso do Senhor. É esse o que Deus está pedindo. Esse dia você deve santificá-lo, guardá-lo, como sinal de uma aliança inquebrável. É um dia que é reservado para Ele, onde todo o nosso ser vai se voltar para Ele, no louvor, na gratidão, no reconhecimento, na meditação dos feitos grandiosos do Senhor. Por isso não é o dia da gente trabalhar, não é o dia da gente ganhar para a gente. É o dia de nós vivermos para Ele. 6 dias nós trabalhamos para nós, nossos sonhos, nossos desejos, nossos projetos, mas o sétimo dia, ele é dedicado ao Senhor. É o dia de eu me entregar mais à oração, ao louvor, à meditação da palavra. E olha que coisa bonita. Vou dar um passinho além, que eu vou falar isso aqui mais para frente, mas já vou introduzir. Também deveria ser o dia em que eu, por exemplo, sou um professor, então eu vou dedicar aos mais pobres, que não sabem ler e escrever, não sabem entender as coisas, estão de dificuldade. Em vez de eu fazer um serviço para ganhar dinheiro para mim, eu vou fazer um serviço para glorificar o nome de Deus. Então deveria ser o dia que o dentista vai atender gratuitamente, o médico vai atender gratuitamente. É a hora da gente fazer a nossa gratidão a Deus. Não é hora de eu fazer as coisas para mim, para eu acumular riqueza e tesouro. Não, é o dia da gratuidade. Olha que lindo. Assim como Deus gratuitamente me ofereceu todas essas realidades, assim como Deus gratuitamente me tirou da escravidão, eu também faço desse dia não para ser vivido para mim, não para ser voltado para mim, para as minhas ambições, para as minhas ganâncias, mas para Ele, o Senhor. Na pessoa dos irmãos mais necessitados. Mas isso eu vou falar um pouquinho para frente. Então esse é o grande sentido do sábado, a gente tomar um fôlego novo, um respiro novo. Até mesmo para que a gente possa reavaliar o caminho da gente. Nós vivemos num mundo que as coisas acontecem assim, ó. Nós não temos tempo para refletir. Nós não temos tempo para pensar. Nós não temos tempo para o verdadeiro descanso. Vocês já repararam? Eu já escutei isso muitas vezes. Que todo mundo volta na segunda-feira mais cansado. Porque o dia do descanso, que deveria ser o domingo, é o dia que a gente mais enche de coisa para fazer. Aí todo mundo reclama da segunda-feira, porque chega na segunda-feira e está todo mundo cansado. E aí eu pergunto, será que nós estamos entendendo que o sétimo dia é o dia realmente do repouso, do descanso? É o dia de não viver para nós, mas para Ele, que nos criou, que entrou na nossa história, que se encarnou, que por nós morreu e ressuscitou?
Será que nós achamos que só porque nós fomos à missa ao domingo, nós já cumprimos o preceito? Então, quer dizer, das 24 horas do dia, eu dei ali para Deus 1 hora, 2 horas, e o resto é meu, eu faço o que eu quero? Não era para ser um dia ser vivido para o Senhor? No novo respiro, num fôlego novo, vale a pena a gente pensar. Vamos pegar aí o livro de Êxodo 31, versículo 17. Êxodo 31, 17. Vamos ver que interessante. Será um sinal permanente entre mim e os filhos de Israel, porque em 6 dias Javé fez o céu e a terra, mas no 7º dia parou para descansar. É um sinal permanente. Por isso, está nas 10 palavras. É uma orientação de Deus, é um diálogo que Deus está fazendo conosco. Pare. É necessário parar, descansar. Isso é o sinal da aliança. Esse é o sinal da consagração. Esse é um sinal permanente de que Deus cuida e zela de nós. Vamos pegar também Êxodo 23. Nós fizemos o 32, agora vamos fazer o 23. Êxodo 23. Umas páginas aí para trás. Vamos ver o versículo 12. Olha a orientação do Senhor, olha a palavra que Ele nos dirige. Faça seus trabalhos, 23, versículo 12. Faça os seus trabalhos durante 6 dias. E no 7º dia descanse, para que seu boi, seu jumento também descansem, e o filho de sua serva e o migrante possam respirar. Agora, eu falei que nós temos 2 versões dos mandamentos, Números e Deuteronômio. Nós já lemos Número, agora nós vamos ler o Deuteronômio. Porque esses 2 versículos aqui, Êxodo 31, 17 e 23, 12, vão nos fazer entender esse grande chamamento de Deus. Olha que é universal. Olha que coisa digna. Vamos pegar Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, versículo de 12 a 15. 5, de 12 a 15. Olha aqui. Não vou ler o texto todo não, porque nós já lemos. Mas eu quero pegar o versículo... O 14. O 14. O 7º dia, porém, é sábado de Javé, seu Deus. Não faça trabalho nenhum, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem qualquer um dos seus animais, nem o migrante que vive dentro das suas portas, da sua cidade, para que o seu escravo e a sua escrava possa também repousar. Olha que coisa maravilhosa. Quantos empresários cristãos têm empresas em 3 turnos? Cada dia enriquecendo. E Deus fala que o dia consagrado ao Senhor, ninguém deve fazer trabalho. Nem aquele que é estrangeiro na nossa casa, nem aqueles que nos servem. Nem aqueles que nos servem, porque esse é o dia voltado para o Senhor. É o dia do descanso, é o dia do respiro.
Gente, isso aqui tem uma implicação tão grande na nossa vida. Tão grande. Preste atenção. Essa lei não é só para aqueles que acreditam em Deus. É para o homem, é para a mulher, é para quem está na minha casa, é até para os meus animais. Ninguém, toda a natureza, toda a criação, todas essas realidades devem parar, porque tudo precisa voltar-se para o Criador. Olha que desafio, irmãos. Olha que coisa grandiosa, maravilhosa. Entender, de fato, o que está além da lei que o Senhor nos propõe. Poderíamos dizer olha o que eu vou falar aqui agora, hein? Que eu tirei do Catecismo da Igreja Católica. Olha que coisa. É um dia de protesto. O 7º dia é um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e do culto do dinheiro. O 7º dia consagrado ao Senhor é um protesto contra as escravidões do trabalho e do culto ao dinheiro. E eu acrescento aqui e do culto da beleza. O padrão de beleza. Onde muitos estão procurando uma beleza exterior, sem, de fato, trazer uma beleza física. Uma vez eu estava conversando com os jovens, vocês sabem que eu gosto muito de ditado, né? E aí falando justamente desse endeusamento do corpo, da beleza, das academias, das plásticas, das tinturas para cabelo, a gente tem que, é uma ditadura, a gente tem que entrar num padrão de beleza. Então eles lançam uma moda para um corpo que é isso aqui. Aí a gente está com um corpo desse tamanho, a gente tem que caber dentro daquela calça, porque a moda é aquela calça, a moda é aquela camisa, e as banhas saindo para tudo quanto é lado, né? Não é verdade? Então é uma ditadura. Hoje a gente não acha roupa na qual que a gente se sinta bem dentro dela. A gente só acha roupa de acordo com as normas da beleza. Não é verdade? E aí eu falando com os jovens, aí eu disse isso, né? Ainda bem que tem um ditado, que beleza não põe mesa. Aí um jovem engraçadinho, tipo assim, alguém que a gente conhece, né? Virou para mim e falou assim, padre, beleza não põe mesa, mas abre um apetite. E eu falei assim, filho, pode até abrir um apetite, mas a hora que você dá a primeira galfada, para ser bem mineiro, você cospe, porque é insosso, não tem sabor. Você cospe fora, porque não adianta ter beleza para abrir apetite. Precisa estar gostosa. Pode estar até bonita, mas se não estiver gostosa, você não come. É ou não é verdade? Quantas comidas a gente vê assim e a gente come com os olhos, e quando você põe a primeira colherada na boca, o que você faz com ela quando não gosta? Vai tudo para o lixo. Às vezes acontece o contrário, está lá aquela comida feia, aí você põe um pouquinho, que você fala, nossa, você não está com uma cara boa. Quando você põe na boca, você fala, que delícia. Então, o 7º dia, ele também pode ser uma reflexão para nós dessa dimensão. É um protesto. Neste mundo capitalista, onde você tem que produzir, você tem que consumir, e a gente então usa o 7º dia para consumir o lazer. Não é verdade? Tem gente que no 7º dia sai cedo de casa, de madrugada, para ir para as cachoeiras, para não sei o quê, fazer piquenique, não sei o quê. Quando volta morto. Aí, é o consumo, é o consumismo, seja ele do lazer, seja ele do prazer.
Seja essas realidades todas, é um protesto contra esse Deus dinheiro, contra este Deus, esse culto do trabalho. Não, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Fica aqui uma reflexão. Vou terminando, que a hora já vai adiantada. Eu gostaria que você pudesse refletir. Para casa. Vou pedir o Elias para digitar aí para vocês o para casa. Escreve aí, para casa da semana. Para casa da semana. Qual é a diferença entre diversão e repouso? Qual é a diferença entre diversão e repouso? O 7º dia não é para a diversão, é para o repouso. Qual é a diferença entre diversão e repouso? E aí vem a outra pergunta. O que seria de fato o repouso, segundo a palavra que Deus nos dirige? A terceira palavra que Deus nos dirige. O que seria de fato o repouso, segundo a terceira palavra que Deus nos dirige? Que é, entre aspas, o terceiro mandamento. Guardar domingos e dias de festa. Ou guardar o sábado, ou o 7º dia. Para ajudar você nesta resposta, você vai pegar o Catecismo da Igreja Católica, os números 2168 e 2173. 2168 e 2173. Você então vai, de fato, entender o que essa terceira palavra, está abrindo para nós de reflexão. Eu já respondi, o Elias está falando de uma pergunta. Nós estamos fazendo um caminho. Nós só estamos pegando o original. Lembrando que as 10 palavras Deus dirigiu ao povo de Israel. Por que nós guardamos o domingo e não o sábado? A seguir, cenas do próximo capítulo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o sentido do mandamento. Olha para você ver que várias vezes aparece a palavra 7º dia. A palavra sábado, ela veio aparecer depois. Deus pede para a gente guardar o 7º dia. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. A palavra sábado, ela veio depois. Então, depois nós vamos entender por que nós cristãos guardamos o domingo, por que os nossos irmãos na fé, os israelitas, guardam o sábado. Quais essas diferenças? Então, nós vamos entender. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: 6 dias nós temos para nós, nosso sustento, nosso trabalho, transformar as coisas, a nossa diversão, tudo vivido para nós. O 7º dia é o dia do fôlego, é o dia do descanso, é o dia do repouso, é o dia de voltar todo o nosso ser para aquele que criou todas as coisas e nos deu e nos libertou da escravidão do Egito. Este é o duplo movimento da terceira palavra, ou do 7º dia, guardar o 7º dia, o sábado, entre aspas, domingo. Entenderam? Agora, por que sábado, por que domingo? Caminho, nós vamos caminhando. Então, a seguir cenas do próximo capítulo. Então, está aí já a pergunta que o Elias colocou. Você colocou pelo seu nome ou pelo meu? Então, Elias lá já colocou a pergunta, a referência do Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos estudar, porque terça-feira que vem, com a graça de Deus, nós vamos então continuar esse aprofundamento da terceira palavra ou do terceiro mandamento.
O que nós temos que deixar claro para nós hoje? Primeiro, o Senhor descansou no 7º dia. 6 dias eu posso trabalhar. O 7º não é para mim, é para Ele. Então não é o dia do meu lazer, não é o dia para eu fazer as minhas coisas. É o dia do Senhor. E neste dia do Senhor, ele precisa ser vivido nesses 2 movimentos. A gratidão pela natureza criada, pela obra da criação, e a gratidão pela libertação da escravidão. Então, primeiro, aquilo que Deus criou para mim e daquilo que Deus me libertou para que eu possa viver na liberdade do filho e filha de Deus. Queria te agradecer a oportunidade que você me deu de entrar na sua casa, de estar junto com você nessa terça-feira. Quero lembrar a você que amanhã é dia do nosso momento de oração, de meditação, de espiritualidade na palavra de Deus, da gente rezar junto. Quinta-feira, adoração. Sexta-feira, nós teremos mais um ministro da palavra que vai estar conosco, partilhando a palavra de Deus. Um ministro aqui da nossa paróquia que foi preparado para presidir a celebração da palavra. Quero te agradecer, muito obrigado. Beijo do padre mais lindo do São Geraldo. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Deus que nos conceda essa graça, ela que de fato guardou os mandamentos, estes mandamentos que estão gravados aqui, que eles sejam gravados também no nosso coração de carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. E que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Beijo no seu coração.